Alô, amigo assinante, estamos começando aqui pela Terceira Via TV, mais um boletim do esporte, Campos, Macaé e Rio das Ostras. Por falar nisso, um abraço lá para o pessoal lá da lanchonete, lá da rua Antero Perlingeiro, em Macaé, né, que assiste o nosso programa diariamente. Um abraço, né, para Marli, Magali, o pessoal lá essa rua fica no centro de Macaé. Com Ailton Júnior batendo um papo. Ailton, boa tarde. Você vê a CBF, né, está promovendo aí um encontro dos árbitros que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro para eles se atualizarem, tomarem conhecimento das medidas recentes adotadas pela FIFA e tal. Será que isso vai adiantar alguma coisa? Porque nós mostramos ontem aqui, por exemplo, no jogo do Goiás com o Santos, o nosso Davi ali reprisou várias vezes o lance, uma bola lá dentro do gol, o cara naquela linha de fundo ali, o auxiliar olhando, e não foi gol, e continuou o jogo assim mesmo. Quer dizer, uma barbaridade. Eu pergunto a você, você acha que é incapacidade da arbitragem, é medo de marcar contra os times da casa, ou existe o juiz mau caráter, o juiz venal? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo assinante. Se você pegar um pouquinho de cada coisa que você falou, você faz um árbitro de futebol, né? Você pegar um pouquinho de cada coisa. Tem o erro clássico do árbitro. Agora, eu só não entendo por que tem um árbitro atrás do gol, que se ele não consegue ver que a bola passou depois da linha. Exatamente. Para que ele está ali? Se ele está ali, para quê? Confirmar se a bola foi dentro do gol ou se ela saiu na linha de fundo no cruzamento. A função dele é essa. Se a bola tocou na mão, a função dele é essa. Correto? Correto. Aí ele não vê. Para quê, então? É para gastar mais? Fazer um clube gastar mais? Porque o clube tem que pagar por aquele árbitro ali. Então essa reunião vai acontecer na próxima quinta-feira, também com os capitães, para falar também sobre a situação de mão na bola, bola da mão. Eu acho que tem que ser o seguinte, toda bola, para poder acabar com essa palhaçada, toda bola bateu na mão, o cara pode estar com o gol colado, bateu o pênalti, porque você acaba com essa palhaçada. Foi bola, mão na bola, o cara pula. Você já viu alguém pular com a mão colada no corpo? Não, muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Não é verdade? Ninguém pula com a mão colada no corpo, você vai pular, até mesmo para você ter a impulsão, você tem que soltar os braços. Nem esses malabaristas que ficam nos sinais de trânsito tem que fazer isso. Não é verdade? Então, ou no picadeiro de um É uma situação muito complicada. Então, tem que ver o quê? Qual é o critério que vai ser adotado e também explicando para os capitães que vai acontecer essa reunião na quinta-feira. Devido a um jogo só, né? O jogo do Palmeiras, que é um jogo isolado, já que todos os jogos vão ser no sábado, já que no domingo teremos eleições, todos os jogos vão ser antecipados para o sábado. Mas então, depois de manhã, só Palmeiras e Chapecoense. Só Palmeiras e Chapecoense, porque um jogo está adiantando da rodada. Exato. Né? Então, na verdade, o que a CBF tem que fazer é preparar melhor, ou melhor, né? Nem é a CBF que tem que fazer. Quem tem que melhorar são as federações, as suas arbitragens. Fazer curso de reciclagem, chamar os árbitros para a conversa, mostrar vídeos, cansar de mostrar o que tem que ser feito, porque os erros são grotescos. É interessante outra coisa, tem jogos aí até... O jogo do Vasco, desculpa, teve um jogo do Vasco que a bola não entrou, o cara deu gol. Foi. No Goiás a bola entrou, o cara não deu. Não deu. E parecia o cara olhando ali. Será que tinha alguma coisa? Já sei. Foi a baliza. Que atrapalhou ele? A baliza atrapalhou. Pode ter sido. Na visão dele, a baliza atrapalhou. Pode ter sido sim. E outra coisa, você falou certo, a obrigação... É da federação. É da federação. Por quê? Porque, e outra coisa também, essa comissão de árbitros da CBF, também, por exemplo, um jogo entre um time de São Paulo, um time grande, e um time grande, vamos dizer assim, do Paraná, tem que botar da Bahia. FIFA, tem que botar árbitro FIFA. Coloca um árbitro do Amapá. Bota árbitro FIFA. Onde praticamente não tem campeonato. Bota árbitro FIFA. E tem um detalhe. Quem indica os árbitros para fazer parte do quadro da CBF e da FIFA são as federações. Sim. As federações são responsáveis pelos árbitros.
E aí, quando há esse erro, cai em cima da CBF. Não, é culpa da federação que não preparou. Exatamente. Entendeu? É. Você vê que quando vai ter alguma competição, né, como teve Copa do Mundo, teve árbitro que fez curso, fez teste físico e não passou. Exatamente. Teve a segunda chance. Aquele Éder Lopes perdeu. Perdeu, exato. Vai ser árbitro da FIFA. Aí vai ter uma segunda chance para ver se vai. Você vê que o cara apita todo final de semana. É. Não é verdade? Ele apita todo final de semana. Chegou na hora do exercício físico, ele perdeu. É, exato. Estou dando o exemplo dele porque foi o nome que saiu na mídia que tinha perdido, que outros também perderam. Aí uma outra coisa que a gente não via antigamente, eu não me lembro. Você, como repórter de campo, inclusive, trabalhou muitos anos, a gente não via há uns tempos, uns 20 anos atrás, há uns 15 anos e tudo mais. Você é um garoto. É um pré-adolescente, regularidade com o filho dele. Então o detalhe é o seguinte, veja bem, aquela coisa que o juiz, queira ou não, ele deixa e faz vista grossa na hora de um escanteio, que o jogador, aquela parecendo no futebol americano, parecendo aquela coisa, é verdade. E você depois, no replay, você vê o cara engravatando o outro, tá compreendendo? Dando uma gravata, arrastando o zagueiro arrastando o atacante adversário, e o juiz nem bandeira, ninguém dá nada. Sabe o que ele vai alegar? É uma orientação. Sabe o que ele vai alegar? Essa é orientação. Sabe o que ele vai alegar? Que ainda não está em jogo. Ele alega isso, que ainda não está em jogo. Só entra em jogo quando a bola é cruzada. Aí ele vai acompanhar o quê? A saída da bola, a chegada na área. É a desculpa que ele tem. O bandeira, por sua vez, não vai se arvorar. Não vai se arvorar. Ô, amigo, não vai. Exato. Você já pensou? Você imagina o seguinte, vou dar um exemplo clássico, tá? Flamengo e Corinthians, final do Brasileiro. Claro que não é por pontos corridos, mas os dois disputando pau a pau, tipo assim, diferença de um ponto, quem vencer leva. Sim. Correto? Correto. Acontece um agarra-agarra desse na área, pode ser o zagueiro do Flamengo ou pode ser do Corinthians. Ele vai dar pênalti? Ele dá pênalti? Dá nada. Então, amigo, então não adianta. Então, esse é o tipo da situação que não resolve. Tem que ter peito para fazer. Né? Para dar o pênalti. Agora, Luiz, só aproveitando esse gancho que eu falei do Corinthians, nesse primeiro bloco, você sabe que agora a CBF, né, já disse que houve erro na inscrição do jogador Petros. Eu quero ver em que vai dar isso. Se colocar no pé da letra, Corinthians vai fazer igual o América. América Mineiro perdeu 21 pontos. Agora tem que saber se o Superior Tribunal de Justiça Desportiva se tem peito para isso. Se tem peito para fazer isso com o Corinthians. Aí que nós vamos ver. Você quer ver uma coisa? O Botafogo teve o jogador Jobson inscrito para um jogo contra o Goiás, certo? Foi isso? Foi. Ele estava preparadinho para ir para o jogo. Exato, estava concentrado. Não foi? Chegou a ir ao estádio. A CBF avisou o Botafogo que o Botafogo poderia perder os pontos porque ele não quis fazer um teste de doping lá na Arábia e o time poderia ser prejudicado. Por que alertou o Botafogo e não alertou a Portuguesa? Exatamente. Por que alertou o Botafogo sobre essa situação e não alertou o Flamengo? Também. Do André Santos. Exatamente. Ou seja, quando há interesse, vamos avisar. Quando não há, não vamos avisar e aí vamos ver o que vai dar. E você já falando em STJD, lembrando que ontem no julgamento, né, o jogador Valdívia do Palmeiras foi suspenso por 2 partidas e Emerson Sheik por 4 jogos. Os dois por causa de pisada, né? O Sheik foi expulso, mas quando ele falou mal da CBF, também, ele foi livre. Ele ficou livre. Só porque ele xingou o juiz. Aí pegou 4 jogos. E Valdívia, porque pisou no jogador do Flamengo naquele empate de 2-2. Mas o Palmeiras diz que vai recorrer, já vai entrar com efeito suspensivo, o mesmo acontecendo com o Botafogo, para os dois terem condições de atuar até que seja um novo julgamento. E só para lembrar, antes do encerramento ali, nós temos ali a determinação, né? Tuiuiu. Tuiuiu. É um belo pássaro lá do Pantanal.
Só para lembrar que o Brasil, no basquete, foi que se classificou, né? Classificou, Agora de manhã. Agora de manhã venceu o Japão por 79-56. No terceiro quarto, deu um susto, mas depois conseguiu se acalmar e conseguiu passar para a próxima fase do Mundial de Basquete Feminino. Ufa, né? Conseguiu ganhar do Japão. Depois de perder para a Sérvia e também perder para a Espanha, conseguiu uma vitória diante do Japão. Pois é. Daqui a pouco nós vamos voltar então com o segundo bloco do seu Boletim do Esporte, aqui para Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem em HD.